Carla 22 por ir. Bem, literalmente, né? Ela nasceu no dia 22 de maio. Ai, ai. Vamos lá. Eu pa- Turma, eu parei na número 17 falando com vocês sobre... Ah, não, já fiz o comentário, tá? Vamos para 19. 17 não, 18 que eu parei, né? Deixa eu ver. 17. Ai, ai. É isso aí, vamos para 19. Giovana, Oi. tá vendo? Esse é um dos motivos por que vale a pena ser professor. Um dos motivos. É a diversão. Entendi. É a diversão, você se diverte. Quando você faz o que gosta... Professor, meu áudio só vai ficar mutado porque tem. Tô Não sei se ouvindo. tem como escutar, mas o cachorro tá. Você tá batendo no cachorro, né, Giovana? Quem dera se fosse isso. Vamos lá, Isso, turma. Giovana. Vamos lá. Acabando. Última questão. A passagem do século XVIII para o século XIX inaugura o que convencionalmente se denomina de história contemporânea, que é o que a gente está vivendo agora. Depois de quase 4 séculos de acumulação de capital, de comércio colonial, de sucessivas guerras hegemônicas e contra-hegemônicas, da desestrutura do feudalismo, da expansão da linguagem escrita e do ensino, da lenta conquista e subjugação de outras civilizações, a Europa teve de enfrentar uma profunda transformação em seu processo histórico. Aí vem a pergunta. No contexto descrito, o desenvolvimento da burguesia iniciou uma nova era, que teve como principais marcos históricos o quê, pessoal? Essa é fácil. O que vocês colocaram? Revolução Industrial e Francesa. Muito bem. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Corretíssimo. Não tem nem o que contestar. Essa não tem nem como a gente Eu marquei discutir. essa também, tá bom? Então, beleza. Alguém ficou com alguma dúvida nessa última questão? Essa não tem nem o que explicar, né, Essa é a gente? mais fácil, professor. Porque quando estava conversando com vocês sobre o conteúdo, lembra que eu falei que o marco da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ou seja, o que estavam vivendo antes e o que passou a ser contado a partir de então, foi justamente essas duas revoluções. É óbvio que eu expliquei para vocês que a Revolução Industrial na Inglaterra ela aconteceu aproximadamente 100 anos antes da Revolução Francesa. Mas foram considerados os dois marcos principais dessa mudança para a Idade Contemporânea. Ok? Ok. Vamos começar a última matéria do teste? Bom, turma, tem uma boa notícia para vocês. A boa notícia é a seguinte. Essa matéria, ela vai até a página 28 só. É pouquinha coisa. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, é só perguntar. Tá bom? Mas você vai passar a matéria Ok. do teste em tópico, não é? Como assim? sempre. Quando eu for fazer a revisão? Não, quando você for passar lá na Senec Digital a matéria, Ah, sim. você vai colocar os tópicos, né? Vou colocar. Eu só tenho que terminar de explicar esse conteúdo e a partir de semana que vem eu vou começar a fazer só revisão com vocês, vou passar os tópicos do que vai ser cobrado. Vou fazer o de sempre. O de sempre que vocês estão acostumados. Porque assim, sem muita novidade nesse contexto, como a gente está à distância, eu acho que fica de mais fácil entendimento para vocês. Porque quando eu separo os tópicos, e aí na aula presencial, que é a aula online, quer dizer que a gente está tendo agora, eu vou explicando tópico por tópico. E aí fica mais fácil para vocês estudarem. Bom, pelo menos é o que transparece, né? Vocês nunca reclamaram. Se quiserem que eu faça de outra forma, Não. eu acho Não, que assim que tá bom. eu acho que assim fica melhor para vocês estudarem. Bom, vamos lá? Essa parte ela é muito simples. Ela é simples por quê? Porque eu já falei com vocês dessas atividades. Eu já conversei com vocês das etapas de evolução do sistema industrial. Só que o que eu vou passar para vocês nessas 3 páginas
É como que era o trabalho antes da atividade industrial, como que foi o meio desse desenvolvimento e como que chegou até a atividade industrial. Então, turma, essas atividades manuais de produção, até chegar à atividade industrial, ela se divide em 3 partes. Opa, peraí, deixa eu ver se eu botei para gravar. Esqueci de ver. Botou. Botei? Botou. Ah, então beleza. Eu Ué, esqueci. saiu. Professor, sua apostila parou de aparecer pra mim. Você tirou? Aham, para ver Pra se mim estava também. gravando. Ah, tá. Agora voltou. Então, o que que acontece? Se vocês quiserem anotar, vocês podem ficar à vontade. Porque como que era essa divisão? A divisão do trabalho, não do trabalho em si como sistema, tá? Eu estou falando por tempo. Então, primeiro era um trabalho totalmente artesanal. Artesanal vem de artesão, ou seja, uma única pessoa era responsável por toda a etapa de produção. Então, o artesão de madeira, ele fazia toda a cadeira, ele fazia toda a mesa, ele fazia o móvel, o guarda-roupa, no caso, né? Ou como é que fala? Escrivaninha, penteadeira da época, né? Qualquer móvel que vocês pensarem de madeira, quem fazia era o artesão da madeira, que nós chamávamos e ainda chamamos de carpinteiro. Professor, Oi? você falou, travou. Oi? Quem está falando? Carla Vitória. Fala, Carla. Acho que ela disse que quando você falou travou. Ah, tá. Eu estou falando, Carla, que dessas atividades produtivas, a primeira foi do artesanato. Sendo que para a Eu que eu prova... falei que você travou do nada. Você poderia repetir, por favor? Posso? Você está me ouvindo agora? Agora eu tô. Então, beleza. Então, o que que acontece? Eu estou fazendo uma introdução antes de começar no livro. Estou explicando para vocês que essas atividades de produção, até chegar à Revolução Industrial, ela primeiro passou pelo processo artesanal. Qual é a característica que vocês têm que lembrar do processo artesanal para a prova e para sempre? É que a atividade artesanal ela se caracteriza por uma única pessoa ser responsável por toda etapa de produção. Então, Tem algum lugar na apostila que tem isso para poder marcar? não. As características de cada um? É, Ah, depois eu mostro. Depois eu mostro. Mas primeiro eu estou só explicando, Tá. aí depois eu mostro para eu poder fazer com que eles entendam primeiro. Então, essa atividade do artesão, ele era responsável, por exemplo, em ir até a floresta, cortar a árvore, limpar aquela árvore, pegar a parte da madeira que ele precisa, lascar essa madeira, fazer tudo na madeira até sair o produto final. A mesa, a cadeira, o armário, foi o que eu tinha falado para a turma. Ouviu agora, Carla? Carla? Turma, vocês me escutam? Ouvi. Ah, então tá. Sim. Então, Aham. essa era a característica do processo artesanal. Ah, Ronaldo, então o artesão era só quem trabalhava com madeira? Não. O artesão era qualquer pessoa que trabalhava na produção integral de qualquer produto. Eu dei o exemplo do cara da madeira, mas vocês podem pensar, por exemplo, no alfaiate. O alfaiate como costureiro, né? Então ele era responsável pela produção de roupas. Tinha também o ferreiro, que era responsável em fazer todos os produtos de ferro, por exemplo, espadas, armadura, alguns objetos de ferro, né, que vocês podem pensar. Então, eu dei alguns exemplos para vocês do que os artesãos faziam na época. Até aí, alguma dúvida? Não. Então, Não. de forma muito simplificada, isso é o artesanato. O que começa a diferenciar do artesanato para a manufatura? Nada acontece por acaso. Quando o artesanato, no caso os burgueses, percebem que a população está crescendo, a população europeia crescendo, e eles percebem que a mão de obra
artesanal está produzindo elementos em que a população europeia está comprando, o que eles fazem? Eles percebem, preste atenção nisso, hein? Eles percebem que a demanda, ou seja, a procura por esses produtos artesanais está aumentando. Estava aumentando. Então, o que os artesãos fazem? Os artesãos, a gente até estudou sobre isso, né? Em combinado com os burgueses, o que eles fazem? Os artesãos se juntam em locais para produzirem esses produtos, que nós chamamos, eu conversei com vocês, nós podemos chamar de guilda ou de corporações de ofício. Lembram disso? Eu tinha falado com vocês semana passada? Sim. Então, Aham. essas guildas ou corporações de ofício, por que o artesão não é mais chamado de artesão, por exemplo, não é mais o artesanato? Porque agora o artesão, ele não é responsável mais por toda etapa de produção. Por exemplo, quando Professor, Oi? se falar só guilda, tá certo? Eu não sei se eu vou lembrar do outro nome. Ah, se você fala só a guilda, você tá certo? É, Tá. Ou guilda, ou corporação de ofício. Tanto faz. aham. Aí, turma, o que acontece? Por que não é mais considerado um artesanato? Porque no artesanato, uma única pessoa é responsável por toda etapa de produção. Já na manufatura, esses artesãos eles se juntam, como eu falei com vocês, em galpões, formando essas guildas ou a corporação de ofício, e o trabalho começa a ser dividido. Um artesão agora é responsável só por lascar a madeira, o outro é responsável por pregar a madeira, o outro fica responsável pela pintura da madeira. Ou seja, agora o trabalho começa a ser dividido. E isso faz com que o produto fique pronto mais rápido. Ah, Ronaldo, mas até aí não tem tanta diferença. Por que mudou para manufatura? Também, pessoal, tem uma interferência gigantesca agora dos burgueses. Porque no processo artesanal, os burgueses não interferiam. A partir do momento que as guildas se formam, os burgueses acabam se tornando os fornecedores de matéria-prima das guildas. Principalmente, pessoal, nas guildas que produziam roupa, ou seja, tudo que era voltado para a produção de tecido, nas guildas, nas corporações de ofício, eles precisavam dessa matéria-prima que os burgueses traziam de longe. Então, isso também fez diferença. Nossa, não ouvi nada. Oi? Não ouvi nada. O caminhão passou aqui. Eu repito. Nem na hora que você falou. Você parou em qual parte? Não, peraí Oi? que ele tá passando de novo. Tá. É a carreta furacão? Não, pior que isso. Que é ou carretinha para fazer barulho, hein? Bom, tá me ouvindo? Pode falar agora. Qual parte você parou? Que você parou de ouvir? Então, eu não sei também, porque eu não escutei. Mas você não lembra até que parte você ouviu? Bom, então vamos lá. Estou explicando para a turma, Ilana, que essa atividade, para ser diferenciada entre a artesanal e a manufatura, ela acontece pelo seguinte. Na manufatura, os artesãos eles se juntam em corporações de ofício ou guildas. Essas corporações de ofício, agora, cada artesão tem a sua obrigação de produção. Então, se no artesanato cada um fazia o seu produto por inteiro, na manufatura eles fazem a divisão do trabalho. É onde começa a primeira divisão do trabalho. Ou seja, o artesão vai ser responsável apenas por uma etapa. Então, o artesão vai ser responsável por preparar a madeira, no caso do corte, né? O outro vai ser responsável por pregar a madeira. O terceiro vai ser responsável pela pintura da madeira. Ou seja, assim, cada artesão vai ter a sua responsabilidade de produção. Ouviu? Ilana? Sim. Tá. E a outra característica importante da manufatura que eu expliquei para a turma é que os burgueses começam a ter uma influência muito grande na manufatura. Por quê?
Eles são os responsáveis, por exemplo, em trazer até as guildas a matéria-prima. Então, os burgueses, alguns são donos até das guildas em si, dos galpões aonde esses artesãos estão. Mas também outros são responsáveis por trazer essa matéria-prima, principalmente a lã. Eles compravam lã numa determinada parte da Inglaterra para poder levar para outra parte da Inglaterra. Então, isso fez com que as guildas, as corporações de ofício, ficassem numa dependência desses burgueses. Entendeu agora? Entendi. Beleza. E para encerrar, pessoal, essa parte da manufatura, ela também recebe o nome de manufatura, porque manu vem de manual e fatura dessa produção, ou seja, continua sendo uma produção manual, manufatura, manual, fatura de produção. Continua sendo uma produção manual, porém com trabalho estratificado, dividido. Ok? Professor, Oi. eu vou ter que ficar mutada porque lembra aquilo que a Carla disse ontem sobre estarem tocando algum instrumento que eu não lembro o nome na rua dela? Saxofone. Isso aí, estão tocando na minha. Tá bom. Mas por enquanto não está atrapalhando não. Nossa Se você senhora, quiser- essa gente não tem o que fazer, não? Se você quiser deixar ligado, não está atrapalhando não, tá? Tá bom. Não, Ilana, porque o que acontece? Pode atrapalhar um pouquinho a gente. Mas tem muita gente em casa sozinho. E aí uma música dessa acaba trazendo até uma calma para a pessoa, né? Aí em Barra do Piraí ainda existem casas, mas você imagina que eu moro em apartamento, que não pode ser porque não tem quintal, não tem nada. A pessoa está ficando maluca. Então, escutando uma musiquinha dessa, às vezes a pessoa tocando saxofone, é até uma benfeitoria para quem precisa, né? Acalma o coração. Então não vamos brigar com o cara, não. Até porque com certeza ele não está pensando em atrapalhar a gente. Bom, eu espero que não, né? Ele não é nem um professor de geografia ou de história de outra escola, não, né, gente? Tô brincando, vamos lá. Bom, turma, então vocês entenderam o que é o artesanato e vocês entenderam o que é a manufatura, né? Aham. Sim. Agora, eu vou explicar para vocês o que é a maquinofatura. Então, eu vim nesse processo evolutivo para nós chegarmos até as máquinas. E foi o seguinte, o passo das guildas para poder se transformar numa maquinofatura foi muito rápido. Por quê? População europeia crescendo, porque a qualidade de vida também estava melhorando, automaticamente mais pessoas viviam, as pessoas continuavam a ter muitos filhos, porque vocês lembram, isso a gente conversou no passado quando a gente falou sobre o campo brasileiro, vocês lembram que as pessoas no campo tinham muitos filhos para que esses filhos pudessem ajudar na atividade de casa? Os meninos no campo e as meninas dentro de casa? Sim. Então, Sim. essas pessoas que fizeram o êxodo rural na Inglaterra, por causa da lei, da lei de cercamento, desculpa, gente, engasguei. Essas pessoas que sofreram com a lei de cercamento, ou seja, os camponeses ingleses, eles fizeram o êxodo rural. Só que quando eles foram para as cidades inglesas, eles tinham muitos filhos. E esses filhos tiveram muitos filhos. Porque ainda era uma característica. Para eles, aquilo ainda era normal. Então, muita gente na cidade acabou gerando uma necessidade de se produzir mais para poder atender essa população. E aí os burgueses pescaram isso. Eu estalei o dedo aqui da gente, para vocês terem noção da ideia. Eu fiz uma sonoplastia aqui. Então, eles instalaram essa ideia na cabeça deles e o que eles fizeram? Conflitos já estavam acontecendo entre os burgueses e os artesãos nas guildas. Por quê? Os burgueses traziam matéria-prima para as guildas, às vezes matéria-prima muito ruim, e também queriam aqueles produtos prontos para ontem. E os artesãos nas guildas não davam conta. E aí, pessoal, os burgueses, qual a palavra correta que eu posso usar? Não é que eles batiam,
mas eles davam assim, uma prensa, né? Brigavam de forma muito intensa com esses artesãos. E aí, pessoal, o que começou a ser feito? O que os burgueses fizeram? Os burgueses começaram a fazer com que esses artesãos utilizassem maquinário para poder produzir ainda mais. Por isso o nome maquinofatura. Ah, Ronaldo, isso eu já sei, que é por causa das máquinas. Mas diferente do que a maioria das pessoas pensam, a primeira máquina utilizada nessas indústrias não foi a máquina a vapor. A primeira máquina utilizada e a primeira indústria que sempre vai ser utilizada como referência para a primeira revolução industrial foi a indústria têxtil, a indústria de produção de tecido. Por quê? Porque existia uma máquina chamada tear. Já ouviram falar no tear? Já. Eu já ouvi Então, falar, mas não sei para que No serve. Minecraft. esse tear eles usavam para poder transformar a lã em linha de algodão. E a partir dessa linha de algodão eles começavam a fazer as roupas. Só que o que aconteceu? O tear, eles conseguiram transformar esse tear, que era movido à força humana, né, no pedal. Então a pessoa lá ficava pisando no pedal e empurrando com o braço para frente e para trás. E aí o tear fazia toda a produção. Mas nós somos seres humanos, então às vezes o braço cansa, você tem que trocar o braço, você pode ter uma lesão. Então isso não dava à produção uma estabilidade. Com essa preocupação, os burgueses acabaram incentivando alguns curiosos a criarem máquinas. E foi aonde aconteceu a criação do tear mecânico. E esse tear mecânico, podem prestar atenção nisso que eu estou falando, tá? O tear mecânico foi o símbolo da primeira revolução industrial, ou seja, foi o símbolo da revolução industrial na Inglaterra. Por isso, maquinofatura, que foi o início da utilização das máquinas. Então, essa volta toda que eu dei, turma, foi para poder mostrar para vocês o que era artesanato, o que foi manufatura e por que se transformou em maquinofatura. Ok? Ok. Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que marcar de toda essa explicação que eu dei. Então, nesses dois primeiros parágrafos da página 25, se vocês quiserem escrever aqui em cima como título, podem escrever assim, ó, característica do trabalho artesanal e depois da manufatura. O que eu vou pedir para vocês marcarem é tudo que eu já expliquei, tá? Tá. Tá. Então, beleza. Escreveram o título? Sim. E título? Ué, característica do trabalho artesanal, aqui em cima, ó. E depois da manufatura. Ah, tá. Peraí, onde é pra escrever o quê? Aqui, onde eu estou mexendo o mouse, tá vendo? Esse espaço em branco, você pode colocar o título que eu falei. E se vocês quiserem marcar, caso vocês não lembrem do que eu falei, esse primeiro... Gente, o que é para escrever? Porque eu não ouvi. Peraí, ó. Isso que eu marquei aqui agora é o que eu quero que vocês marquem, porque está explicando essa questão dos conflitos. Mas aqui em cima vocês podem escrever característica do trabalho artesanal e da manufatura. Ouviram? Alô? Sim. Ah, então tá. Bom, vamos lá. Continuando. Agora na produção artesanal. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Esse segundo parágrafo aqui, ó, que eu falei sobre o boom produtivo, acabou gerando aquele conflito que eu falei. Ah, falei sim. Falei sim. Sobre o conflito de classes. Por quê? Quando os burgueses começam a querer impor uma produção mais intensiva e os artesãos não conseguem produzir, eles sofreram represália, tá? Ouviram? Sim. Sim. É mais, Sim.
Era mais ou menos assim, ó, Giovana. Eu estou trazendo a matéria-prima para você fazer 200 salgadinhos de hoje para amanhã. Quando os burgueses chegavam no dia seguinte, se a Giovana não tivesse com os 200 salgadinhos prontos, eles chegavam até a apanhar. Sofriam ameaças. Por quê? Porque os burgueses andavam com segurança, eles tinham dinheiro para isso. Ok? Ok. Então vamos lá que está acabando o Fizesse tempo. eles, então. Oi? Fizessem eles, então, ué. Fizessem eles, só que eles não tinham essa mão de obra, eles não sabiam fazer. Tá? Agora vamos lá. Da produção artesanal, de tudo que eu expliquei para vocês, Ilana, olha lá o que você tinha perguntado se tinha alguma coisa para marcar. O que caracterizava a produção? Olha aí, ó. Tá vendo? Foi o que eu falei com vocês. O trabalho era uma técnica totalmente manual, sendo o artesão responsável por toda a etapa produtiva. Foi? Ainda não, ainda tem que marcar. Então, marca lá. Outra coisa importante, pessoal, é que nessa atividade artesanal, que foi a primeira coisa que eu expliquei para vocês, o conhecimento era passado sempre do mais velho para o mais novo. Não existiam escolas assim. Então, o garoto chegava como aprendiz e ficava lá ralando de graça no início, até ele aprender. Tá bom? Tá bom. Continuando. Aqui, ó, durante a Baixa Idade Média, com o renascimento comercial e urbano, foi quando surgiram as guildas, ou as corporações de ofício, como eu tinha falado com vocês. Essas corporações de ofício, pessoal, elas tinham uma característica importante, que é o seguinte, olha só, elas eram formadas por... Eu já expliquei tudo isso para vocês. Elas eram formadas por sapateiros, alfaiates, carpinteiros, artistas, tá certo? Tá. E aí o que acontecia? Cada segmento desse, vamos até marcar aqui até o finalzinho para vocês verem, vai até... Sendo que cada segmento desse era responsável por um processo. Como eu já expliquei, tinha o da madeira, tinha o da produção de roupa, tinha o ferreiro, né, que fazia os armamentos lá, as ferramentas. Ok? Ok. E aí, para a gente encerrar essa primeira parte, como eu expliquei para vocês também, o crescimento das cidades, onde eu estou marcando aqui para vocês, ó, as guildas também foram se desenvolvendo, foram se expandindo. E aí, lembra que eu falei que elas eram chamadas de guildas ou corporações de ofício? Por quê? Porque as guildas eram mais numa atividade artesanal mesmo. Quando eles começam a produzir, no caso os artesãos começam a produzir em escala maior, começa a ser chamado apenas de corporação de ofício. Tá bom? Tá bom. Eles param de chamar de guilda. Bom, na próxima página, vem falando da fase da transição entre o processo artesanal para a manufatura, como eu já tinha explicado para vocês. Então, toda essa página 26 fala exatamente do que eu já expliquei, dos conflitos entre os artesãos e os burgueses. Está nesse parágrafo aqui, ó. Vou marcar para vocês. Está nesse parágrafo aqui, que fala justamente dessa insatisfação dos artesãos em relação à matéria-prima que vinha errada, que vinha de má qualidade, e os burgueses não queriam nem saber. Eles queriam que estivesse pronto. Ok? Ok. Continuando. Daqui para baixo, deixa eu até passar mais. Peraí. Daqui até o final da página, vem falando ainda dessa transformação da manufatura para a maquinofatura. Só que eu já expliquei tudinho para vocês, então vocês não precisam se preocupar. Aqui mesmo, está mostrando os galpões, olha. Essa imagem está mostrando os galpões que eram justamente essas corporações de ofício.
Como que eu podia chamar essa relação entre os burgueses e os artesãos? Olha só, elas eram chamadas de sistema de put-in-out, que está intimamente ligado ao nascimento de um sistema industrial, criado no início da Idade Contemporânea com a Revolução Industrial. O que isso significa, turma? Isso porque, em meio a esse processo, os trabalhadores passaram a perder o controle não só do produto final, mas também da fabricação das mercadorias. Por isso, putting out. O que isso significa? Significa que agora os artesãos eles não tinham mais o controle da produção. A partir do momento que esses maquinários que vocês estão vendo aí no desenho, eles começam a fazer o produto praticamente sozinhos, precisando só da força humana, acaba fazendo com que o próprio artesão perdesse a sua importância naquele processo produtivo. Porque é mais ou menos o seguinte, olha só, vocês estão me ouvindo? Sim, Então, Sim. por exemplo, lembra que eu falei da Giovana de fazer um salgadinho? sim. Sim. Então, a Giovana com salgadinho, ela seria uma artesã do salgadinho. Então, ela tinha receita, ela tinha todo o processo produtivo na cabeça dela, que ela ia sempre passando para os mais jovens. Só que agora, nesses galpões, com a introdução dessas máquinas, o que começa a acontecer? É só pensar na Giovana com salgadinho, que agora não precisava mais dela, por quê? Porque criaram a máquina de salgadinho. Então, a artesã ou o artesão da época deixa de ter a importância naquele processo de ensino, porque agora se torna uma produção praticamente mecanizada, com as pessoas responsáveis só por tomar conta daquela máquina ou fazê-la funcionar. Isso é ruim pra eles, porque eles não podiam nem fazer uma ameaça, tipo, me encheu o saco, eu vou embora. E outra Porque coisa, Lana. Exatamente. E outra coisa, esses artesãos, os burgueses, foram tão inteligentes que eles conseguiram padronizar esse processo. Então, eles tinham noção de em quanto tempo aquilo seria necessário para produzir uma quantidade de produtos. Eles sabiam agora, já por terem padronizado, que se o artesão quisesse ir embora, por exemplo, já existia por escrito, já existia todo como é que eu vou falar? Um esquema que qualquer pessoa que chegasse ali poderia fazer. Entendeu? Então, eles conseguiram, os burgueses conseguiram, vamos dizer que enganar os artesãos durante um bom tempo, até entender como que aquilo ali era feito, para que eles pudessem fazer com que as máquinas começassem a fazer o serviço desses artesãos. Aí a gente já entra na maquinofatura. Mas antes de falar da maquinofatura, eu quero que vocês marquem essa parte final aqui, ó, que fala dessa origem da manufatura, onde os comerciantes, como eu já falei com vocês, os burgueses, levavam até os artesãos todo aquele aparato de produtos, né, de matéria-prima, como eu já tinha falado. Ok? Essa parte aí que você que tá de azul, tem que marcar ela no texto? Uhum. Ok. E uma coisa importante, gente, não existiam leis trabalhistas ainda. Então, por exemplo, crianças trabalhavam, crianças de 5, 6 anos já trabalhavam, mulheres grávidas trabalhavam, homens, idosos, todo mundo trabalhava. Aí, por exemplo, um burguês olhou para Maria Júlia. Ah, Maria Júlia está enrolando no serviço. Eles, no início, eles avisavam. Se pegasse a pessoa enrolando de novo, eles batiam. Batiam na pessoa. Era assim, Nossa, que horror! era uma coisa muito... Era uma escravidão disfarçada. Eu ia falar um Exatamente. negócio aqui, mas deixa quieto. É uma escravidão disfarçada. Disfarçada por quê? Porque a única coisa que aquele trabalhador poderia dar, Ilana, é a sua força de trabalho. Igual os escravos davam com a sua força de trabalho. Só que a diferença, Ilana, é que na escravidão, os escravos ganhavam o alimento e a moradia. Bom, pelo menos um pouco, né?
E os trabalhadores urbanos, no caso da atividade industrial, eles ganhavam dinheiro para poder pagar pela sua moradia e pagar o alimento. Na maioria das vezes, Coisa. turma, vai cair o Zoom. Quando cair, não tem problema. Na semana que vem eu termino de falar sobre a maquinofatura, tá? Eu só quero que Tá vocês bom. vejam essa imagem aqui de baixo, onde mostra os trabalhadores em uma mina de carvão. Olha que coisa subhumana.